Bom dia, pessoal. Vamos continuar com a nossa aula de cardinalidade, em banco de dados. Então, nós aprendemos na aula passada o que é cardinalidade, né? Então, cardinalidade é o número de ocorrências de uma determinada entidade relacionada a outra entidade, tá? Um exemplo, né, seria aqui que nós poderíamos pôr aqui. Vamos relacionar, eu clico aqui em ligar objetos. Então nós temos, vamos chamar essa entidade aqui de empregado. Vamos chamar essa entidade aqui de dependente. Onde dependentes são as pessoas que dependem desse empregado. Os familiares, pode ser filhos, esposa, né, sobrinhos, né, ou alguém que esse empregado cuida oficialmente, né, que depende do salário desse empregado aqui, tá? Então, nós temos aqui, né, a relação, nós vamos chamar de possui. Então, empregado possui dependente. Um empregado pode ter quantos dependentes? Vários, né? Ou ele tem vários filhos, ou ele pode ter um ou dois ou três ou mais filhos, então não tem um número certo, né? Quando eu não tenho o número certo, eu uso N. Então, um empregado pode ter N dependentes. Um dependente, eu faço agora a pergunta inversa. Pode ser dependente de quantos empregados? Apenas de um. Então, nós temos o conceito de cardinalidade máxima, mínima e máxima. O que seria isso, tá? Vamos abrir aqui o nosso texto. Um empregado pode não ter dependentes? Pode, né? Um dependente pode ter mais que um empregado associado? Não. Determinado empregado pode possuir mais de um dependente? Sim. Pode existir dependente sem algum empregado associado? Não. Pelo menos um empregado eu tenho que ter, tá? Então, na realidade, as respostas desses questionamentos dependem do problema sendo modelado. Entretanto, para que possamos expressar essas ideias no modelo, é necessário definir uma propriedade importante do relacionamento, sua cardinalidade. A cardinalidade é um número que expressa o comportamento, número de ocorrências de determinada entidade associada a uma ocorrência da entidade em questão através do seu relacionamento. Existem dois tipos de cardinalidade, a mínima e a máxima. Cardinalidade máxima expressa o número máximo de ocorrências de determinada entidade, associada a uma ocorrência da entidade em questão, através do relacionamento. A cardinalidade mínima expressa o número mínimo de ocorrências de determinada entidade, associada a uma ocorrência da entidade em questão, através do relacionamento. Usaremos a seguinte convenção para expressar cardinalidade. Entre parênteses, o mínimo do lado esquerdo, vírgula, o máximo do lado direito. Tá? Então nós temos aqui, fazendo sempre essas perguntas aqui, tá? Um empregado pode ter mais, pode não ter dependentes? Pode, né? Então qual que é o número mínimo de dependentes? Vamos aqui no BR Modelo, vamos escolher aqui, Então, se eu clicar na cardinalidade e eu clicar aqui, cardinalidade, eu vou ter, número mínimo de dependente 1, número máximo 1, número mínimo 0, número máximo 1, número mínimo 1, número máximo infinitos, né, n, número mínimo 0, número máximo n. Então, voltando lá à nossa questão.
um empregado pode não ter dependente? Sim, né? Se ele não tiver filho, não tiver esposa, não tiver ninguém que depende dele, só ele mesmo, então pode não existir dependente. Então aqui, o que ficaria o número mínimo? 0. Tá? Então, número mínimo de dependentes é 0. Pode ser que ele não tenha dependente. Então, ou é 0,n, o número máximo seria n, infinito, ou 0,1, o número máximo apenas um infinito. Então, vamos um dependente, né? Agora, vamos essa questão. Determinado empregado pode possuir mais de um dependente? Primeiro eu estou fazendo as perguntas relacionadas ao empregado, depois a gente faz ao dependente, tá? Determinado empregado pode possuir mais de um dependente? Sim ou não? Sim, né? Então, as respostas dessas questões são: um empregado pode não ter dependentes? Sim, pode não ter. Então, o número mínimo de dependentes são 0. E o número máximo? Pode possuir mais que um? Pode ter 2 filhos, 3, 4, 5, quantos quiser, né? Então, o que ficaria aqui? 0,n. Número mínimo de 0 dependente, número máximo de dependentes, n. Vamos ver agora no empregado. Um dependente pode não ter um empregado associado? Quer dizer, um dependente pode não depender de ninguém? Não, né? Se ele é dependente, ele depende pelo menos no mínimo uma pessoa, né? Então, qual que é o valor mínimo para empregado? Um dependente tem que ter no mínimo quantos empregados? Tem que ter associado, né? Dependendo, bancando ele, né? Pelo menos um, não pode ser 0. Então, o número mínimo é 1,1 ou é 1,n para o máximo, né? Então, o mínimo vai ser 1. Vamos fazer agora essa pergunta. Um dependente pode ter mais que um empregado associado? Pode depender de mais de um empregado? Não, né? Então, ele tem que depender de 1, no mínimo 1 e no máximo 1. Então, ficaria 1,1. Então, a cardinalidade correta desse relacionamento seria: um empregado possui 0 dependentes. Um empregado possui n dependentes. Então, um empregado pode possuir de 0 a n, e um dependente pode possuir apenas um empregado. Ok, pessoal? Eu acho que deu para entender, né? Qualquer coisa eu vou estar à disposição amanhã no chat. E até a próxima. Tchau, tchau.